Olá, é um prazer receber você aqui para mais um programa da série O Caminho. No Brasil, 93% da população diz acreditar em Deus. O Brasil é o maior país católico do mundo, o maior país pentecostal do mundo, o maior país espírita do mundo. No nosso país, 9 entre cada 10 pessoas diz acreditar em Deus. Mas você não acha estranho que num país que se diz cristão, existe tanta violência, tanta miséria, tanta desigualdade social? Mas, na verdade, o que vem a ser um cristão nos dias de hoje? Se você quer saber a resposta, continue com a gente. O nosso tema de estudos hoje é o caminho da reconciliação e da sabedoria. Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque chegamos diante da Sua presença de novo. Adoramos e exaltamos o Seu nome porque o Senhor é maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Estamos aqui diante do Senhor para dizer: somos Seus filhos, precisamos do Senhor. Olha para as nossas necessidades, Senhor, são tantas. Quando começamos a enumerá-las, são tantas que às vezes nem nos lembramos de todas. Mas o Senhor é o nosso Pai amado, conhece o nosso coração, o profundo da nossa alma. Sonda, Senhor, a nossa vida, o nosso ser. Nos entregamos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui, que bom estar aqui com você também. Estamos chegando na nossa reta final, não é? Os rostos são conhecidos. Que bom que você nos assiste também pela TV, bem-vindo. Nos assiste através da tela, na igreja, ou num salão, ou mesmo na sua casa. E bem-vindos os que nos ouvem através da rádio Novo Tempo. A partir de agora, desse momento, nós formamos novamente uma rede, uma grande classe bíblica. E podemos, seja aqui ou em qualquer lugar onde você esteja, fazer parte desse momento especial de encontro com o Senhor Deus. Porque quando nos unimos para falar do nome dEle, Ele está presente. Essa é uma promessa dEle. Porque quando nos reunimos para invocar o Seu nome e a Sua bênção, Ele também está entre nós. E porque quando abrimos o nosso coração, aí Ele passa a fazer parte de nós. Que bom estarmos aqui. Eu espero que você, essa noite, saia daqui pisando nas nuvens, depois de um encontro com o Senhor Jesus, e que Ele possa entrar na sua vida, você o leve para casa, né? E Ele o acompanhe para lá. Muito bem, muito bom, né? Eu misturei os dois, muito bom, muito bem. Essa noite nós temos um tema. O que é o nosso tema hoje? Intrigante. Todos os temas são intrigantes, não é? Os temas bíblicos todos são intrigantes. Mas hoje o nosso título é O Caminho da Reconciliação e Conhecimento. Reconciliação. O que é reconciliação? É unir duas partes que se afastaram. É reconciliar. Reconciliar é unir o que se afastou ou o que se apartou. Você está afastado de alguém ou apartado? Eu estou afastado, apartado de alguém? E do conhecimento também. E você vai entender por quê. Vamos começar com a pergunta básica. No passado, lá no Antigo Testamento, Deus instruiu Israel a oferecer sacrifícios de cordeiros. Você já ouviu isso aqui várias vezes durante o nosso curso esses dias, não é? Mas a pergunta é baseada nisso, a seguinte: pede Deus algum tipo de sacrifício hoje? Sim ou não? Vou fazer de novo a pergunta, vamos voltar lá. No passado, Deus instruiu Israel a oferecer sacrifício de cordeiros. E agora? Pede Deus algum tipo de sacrifício hoje? Sim ou não? Eu gosto de perguntar mais vezes, porque a resposta começa a mudar. É só aparecer um sim no meio assim, e já tem gente pulando de lado, né? Opa, estava aqui, não, eu vou para o lado de lá. Sim, sim, não, e aí fica aquela coisa, né? Afinal, quem acha sim, levanta a mão. Quem acha não, levanta a mão. Vamos ver. Essa é uma pergunta capciosa. Como eu coloquei você pensando no sacrifício do cordeiro no passado, você pensou num animalzinho sendo morto, você pensou num tipo de sacrifício assim. Mas eu estou colocando a coisa de uma maneira generalizada e analisando a palavra sacrifício de uma maneira espiritual. E você vai ver que nesse sentido, a palavra de Deus em Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício.
E agora? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na verdade, no passado, Deus pedia um cordeirinho a ser morto, imolado, sacrifício, mostrando que Jesus viria, e hoje Ele pede um sacrifício sim, e qual é o sacrifício que Ele pede? O seu e o meu corpo, ou seja, numa altura da vida, você tem que ir até um altar e pedir alguém para cortar o seu pescoço, é isso ou não é? Não, de maneira alguma. Por isso que eu disse, é espiritualizar a coisa, não é? E é isso que Paulo diz. Vamos entender um pouquinho melhor, vamos continuar. Como nós podemos fazer isso, se não é cortando o pescoço, degolando, não é? Nem derramando sangue. E não vos conformeis com este século, é só a continuação daquele mesmo verso. Aquele foi o verso 1, Romanos 12, 1, esse é o 2. E não vos conformeis com este século, não se conforme com esse mundo, é o que Jesus está dizendo aí na sua palavra, através de Paulo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, com este século, com o que acontece nesse mundo. Não se conforme com a maneira das pessoas pensarem e agirem. Não se conforme com a lógica desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Por que estaria Deus insatisfeito com o mundo atual e com as coisas que acontecem nele? Você tem ideia? Por que será? Vamos lá. Resposta minha. Eu coloquei bem ali, né? Porque como eu não vou dar um texto bíblico, estou dizendo que a resposta é de quem? É minha. Porque quando eu respondo, digo assim, eu não posso responder, quem tem que responder é a Bíblia. Mas essa eu até coloquei, não vai ter texto bíblico agora. Resposta minha. Mas olha, até o fim você vai ver a resposta da Bíblia direitinho. E a minha resposta é, porque Deus é o Deus do contrário. Essa é a minha resposta. Por que Deus não se conforma com o mundo hoje? E a minha resposta é, porque Deus é o Deus do contrário. E aí eu tenho uma pergunta para você. Eu afirmei uma coisa, disse que a resposta é minha, não falei que é um texto bíblico, eu estou colocando para você a pergunta. Deus é mesmo o Deus do contrário, sim ou não? Essa agora você ficou em dúvida mesmo, né? Fala sério. Você aí também, não é? Deus é o Deus do contrário, sim ou não? E agora ficou tudo confuso. Então vamos lá, vamos continuar. Mateus 18:4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem disse isso? Jesus disse isso. E ele disse isso quando os discípulos estavam discutindo quem que devia ser o maior no reino dos céus. E Jesus disse, vocês querem ser o maior no reino dos céus? É fácil. Seja como essa criança. Humilhe-se como essa criança. E você vai para o reino dos céus. Quando fala em humilhar, a criança é humilde mesmo, né? Porque às vezes você dá uma bronca danada no seu filho, ele é pequenininho, e ele chora, você põe de castigo, ele fez uma arte, uma malcriação, e ele fica lá e fica chateado com você e bravo, e você vai e conversa, filho, sabe por que aconteceu isso? Por isso, por isso, por isso. Quem que está errado? Ele ainda é capaz de dizer, sou eu. Então tá bom, filho, você não vai fazer mais isso? Não. E dali 1 minuto, ou na mesma hora, ele é capaz de abrir os braços, dar um sorriso para você e te dar um beijo bem gostoso, te abraçar, e ele esqueceu tudo. Porque a criança ela é humilde. E Jesus está dizendo, você quer ser o maior? Seja o menor, seja o mais humilde. Aliás, Jesus falou, você quer o melhor caminho para ir para o reino dos céus? É o caminho estreito. Quer a melhor porta para ir para o reino dos céus? É a porta pequena, estreita também. Se alguém bater do seu rosto desse lado, vira o outro lado também. Jesus era o Deus do contrário ou não? Deus é o Deus do contrário ou não? Enquanto o mundo inteiro está correndo atrás dizendo assim, olha, eu vou na igreja, eu vou buscar aquele porque tem um pastor poderoso lá, a oração dele é poderosa. Eu vou buscar tal igreja porque tem milagre lá. Jesus diz assim, não houve profeta maior do que João Batista. João Batista foi o maior profeta de todos. E um pouquinho ali na frente, o povo diz assim, olha, veja só, João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo que Jesus disse sobre ele era verdade. Ou seja, para Jesus, o maior profeta de todos os tempos foi João Batista, aquele que não fez nenhum milagre. Mas as pessoas estão procurando quem faça milagre, não é verdade? Jesus é o Deus do contrário ou não é? Ele é o Deus do contrário, ele é. É como se ele tivesse chegado nesse mundo, entrado aqui e encontrado todo mundo numa posição diferente. E as pessoas diziam assim, Senhor, por que o Senhor não fica em pé?
Ele dizia, eu estou em pé, vocês estão de ponta cabeça. E as pessoas diziam, Senhor, é só o Senhor olhar, está todo mundo na mesma posição, é só o Senhor ao contrário. Jesus é o Deus do contrário ou não é? Você ainda está em dúvida, né? Mas tá bom, vamos continuar. Eu disse que a resposta era minha, não posso exigir que você pense igual eu penso, não é? E nem que você responda o que eu respondi, porque eu disse, a resposta minha, Deus é o Deus do contrário. Vamos começar lá no começo, vamos estudar como é que Deus e o mundo, Jesus e o mundo ficaram ao contrário um do outro. Isso está em Gênesis 1:31. Qual era a ordem original do mundo criado por Deus? Viu Deus tudo quanto fizera, Ele tinha acabado de criar o mundo, e eis que era muito bom. Esse era o 6º dia da criação. Deus criou tudo, e era tudo muito bom. Ou seja, Ele, Deus, Jesus, o Criador do mundo, fez o mundo, e Ele não viu nada ao contrário, tudo certinho. Deus e o mundo estavam na mesma posição, e eles coexistiam e andavam junto, em harmonia, estava tudo certo. A ordem original do mundo era o seguinte, o universo. Contudo, o arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, e por que eu pus esse texto? Quero explicar para você. Miguel é um dos nomes de Cristo. Cristo é apresentado na Bíblia com vários nomes, e Miguel é um dos nomes dele. Por isso, quando esse texto diz assim, contudo, o arcanjo Miguel não se atreveu, está falando de quem? De Jesus. Jesus não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário. Arcanjo, o que é o arcanjo? Líder dos anjos. Isso quer dizer que Jesus não era Deus? Pelo contrário. Quer dizer que em sua humildade, Jesus se misturava com os anjos, se dizendo o líder dos anjos. Por isso, uma das funções do nome dele era Arcanjo Miguel. Ele assumia junto com os anjos a função de líder dos anjos. Ele andava junto com os anjos, ele se misturava com ele, era Deus entre os anjos. Era isso, um deles. Jesus não veio a esse mundo, não se tornou um de nós. Emmanuel não quer dizer Deus conosco, pois Miguel queria dizer Deus com eles, Deus com os anjos. E era Jesus, o próprio Deus, andando com os anjos e se misturando com eles, e dando a si mesmo o nome de líder dos anjos. Ou seja, o caminho, a ordem original do universo, era uma ordem de humildade da parte do próprio Deus, que se humilhava para andar junto com as suas criaturas, e já se chamava pelo nome das criaturas dele, os anjos. O arcanjo Miguel, o líder dos anjos, o próprio Deus, andando com os anjos, um entre eles. Como se transformou a ordem da humildade, ou a ordem inicial da humildade? Ezequiel 28:17, nós vimos numa lição dessa passada, 28:17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Está falando de quem aqui? De Lúcifer, aquele anjo que olhando para Jesus, pensou, por que eu não posso ser melhor que ele, se ele está aqui entre os anjos? E ele confundiu a humildade de Jesus e se colocou acima. O eu de Lúcifer foi maior do que a humildade de Jesus. E esse outro texto diz o seguinte, tu dizias no teu coração, não esquece essa frasezinha, essas duas palavras em amarelo, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, não esquece isso, hein? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao, não esquece isso aqui também, serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, a ordem inicial de Deus, de se humilhar e se colocar junto com as suas criaturas, foi transformada no momento em que Lúcifer quis subir até as mais altas alturas e ser semelhante a Deus. Aí ele se desligou de Deus. Aí ele quis ser como Deus. Aí ele quis ter vida em si mesmo, coisa que ele não tinha. E aí começou a ficar o mundo que Deus criou diferente da ordem original. Agora vamos continuar. Gênesis 3:5, como se transformou essa ordem? Então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. Deus havia dito, no dia em que vocês comerem os frutos, vocês vão
o fruto vocês vão morrer, morrereis. E a serpente, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e sereis como? Você se lembra de alguma coisa aqui? Sereis semelhante ao Altíssimo. Quem disse sereis semelhante ao Altíssimo? Lúcifer. Agora a própria Bíblia diz que a serpente, ele mesmo, Satanás, chega e diz para a mulher: você não é mortal, você não vai se tornar mortal se comer, você vai continuar imortal, não vai morrer, continuará imortal, e você vai ser como Deus, semelhante ao Altíssimo. Até esse momento aqui, tudo andava bem, em paz. A partir do momento em que Adão e Eva escolheram, mudou a ordem do mundo em relação a Deus, e agora começou a acontecer uma coisa interessante no mundo. Tudo que era bom para Adão e Eva, passou a não ser bom mais. Tudo que não era bom, passou a ser bom. Eu vou explicar para você melhor. Por exemplo, quem gosta do que é bom aqui? Levanta a mão, quero ver. Maravilha. Outra pergunta agora. Quem gosta de sorvete? Levanta a mão, quero ver. Maravilha. Outra pergunta agora para responder rapidinho, sim ou não. Sorvete é bom para a saúde, sim ou não? Espera, pai, eu estou entendendo, mas espera. Você diz que gosta do que é bom, aí diz que gosta de sorvete, que sorvete não é bom. Como é que você gosta do que é bom, então? Você não gosta do que é bom coisa nenhuma. Você gosta do que não presta. E essa é a pura verdade na nossa vida. Nós gostamos do que não presta, e não é só na comida não, na comida também. Porque tudo que faz mal é aquilo que a gente gosta. Eu pelo menos sou assim, porque eu fui criado desde pequeno, e a gente gosta do que tem açúcar, do que tem fritura, do que tem óleo, e tem que se cuidar muito para não ir naquilo, para não comer aquilo, e não usar aquilo para se alimentar, não é verdade? Mas não é só na comida, em outras coisas também. Na diversão, por exemplo, a gente gosta de ver o que não presta, por isso que a TV está cheia de lixo, o tempo todo, é verdade ou não é? E sabe, é assim, parece que a emissora A diz assim: estamos sem audiência no horário das 7, o que nós vamos pôr lá para atrair o povo? E alguém tem uma ideia fantástica, vamos pôr um lixo lá, e aí a audiência vai toda. Aí de repente a emissora B diz assim: puxa vida, a audiência foi toda para a emissora A, o que nós vamos fazer? Aí diz: nós vamos pôr um lixão agora. E eles põem um lixão e a audiência vem toda. E se puser uma terceira emissora, a C, um lixãozão, também vai todo mundo para lá. Porque quanto pior a coisa, quanto piores as palavras, os termos forem, quanto menos roupa tiver lá na televisão, quanto pior for a programação, quanto mais lixo, mais audiência tem. E fica todo mundo querendo saber, não é? E você sabe os programas que estão aí e que são lixo, programas que são perenes na televisão, outros que vão e voltam, que tem temporada e que as pessoas ficam todinhas ligadas nele, que tem palavras de baixo nível, tem relacionamentos assim terríveis ali envolvidos, tem pouca roupa envolvida, ou seja, nós passamos a gostar daquilo que não presta. É como se quando a gente nasce nesse mundo, Satanás segurasse a gente pelos pés, prendesse a gente pelos pés e nos escravizasse e nos tornasse escravos de gostar do que não presta, escravos do pecado. Exatamente isso. E a gente se torna escravo do pecado. Agora, até esse momento aí, não existia isso. Deus e o mundo andavam juntos. A partir do momento que o homem, o ser humano, escolheu os caminhos entre Deus e o ser humano, se separaram. A ordem da humildade continuou em Jesus só. E a ordem do eu continuou no mundo. A ordem da humildade em Jesus e a ordem do eu no mundo. Quer ver? Vamos fazer umas comparações. Lembra daquele texto lá de Ezequiel? Diz assim: eu subirei, quem que está falando aquilo? Lúcifer, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que Jesus fala, Filipenses 2, 5 e 8. Eu descerei, sou Deus, mas quero ser homem. Olha que diferença. É completamente o contrário, é por isso que esse mundo é diferente de Jesus, é por isso que Jesus é diferente do mundo, é por isso que um é o contrário do outro. Lúcifer diz: eu vou subir para ser semelhante a Deus, e Jesus diz: eu sou Deus, mas eu quero ser homem, e eu vou descer, e eu vou estar junto com eles. É isso que Jesus fala. Agora, a ordem da humildade continua em Jesus, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de? Ele se esvaziou,
Assumiu forma de servo. Jesus foi o humilde dos humildes. E quando você olha e vê Jesus, numa das últimas cenas da vida dele, indo para lavar o pé dos discípulos, aquela era uma coisa tão humilhante, que se o escravo fosse judeu, nunca se pediria para ele lavar os pés dos visitantes. Por isso, quando Jesus, o Rei da Glória, o Deus do universo, se ajoelhou, pegou uma toalha e se ajoelhou para lavar o pé de Pedro, e Pedro diz assim: Senhor, o meu pé o Senhor não lava. E Jesus disse: se não lavar o seu pé, você não tem parte comigo no reino dos céus. Senhor, então lava tudo, por favor. Porque alguns de nós somos assim mesmo, né? Esse Pedro era exagerado. Ou ele se entregava de corpo e alma e dizia: agora eu estou com Jesus. Ou então, daqui a pouco ele caía. E o gráfico espiritual da vida dele era assim, acidentado, né? Se entregava e chegava perto de Jesus e ele dizia: Senhor, se for o Senhor mesmo, me manda, eu vou andar com o Senhor aí sobre a água. E Jesus dizia: vem, Pedro. E Pedro ia andando. E daqui a pouco Pedro deixava o eu subir, não é? E daqui a pouco ele olhava e dizia assim: gente! E blum, afundava. E Jesus olhava e dizia: você é um homem de pouca fé. No momento, ele era um único homem a andar sobre as águas. No momento seguinte, um homem de pouca fé. Era assim. Agora vamos lá. A nova ordem do eu continua no mundo. A ordem da humildade continuou em Jesus. E a nova ordem do eu continuou no mundo. Na Torre de Babel, por exemplo, você vê: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11:4. Na Torre de Babel diz: vamos tornar o nosso nome famoso, vamos fazer uma torre que chegue até onde? Subirei, eu vou chegar lá. E eu vou dizer para você um negócio: quando você coloca na sua vida a intenção só de subir, você usa as pessoas como degrau. É isso, não tem como. E aí você olha e diz assim: não, mas não tem jeito, porque uma coisa é amizade, amigos, negócios à parte. Eu tenho amizade com ele, mas aqui não. E eu, quando era menino, assistia um desenho, e o desenho era assim: todo dia chegavam dentro do aprisco um cão pastor e um lobo, cada um tinha sua função. O lobo passava o dia inteiro tentando devorar uma das ovelhinhas, e o cão pastor passava o dia inteiro dando umas cacetadas naquele coitado do lobo. Coitado, porque ele só apanhava, não é? E era assim, o dia inteiro. E quando chegava no fim do dia, os dois saindo do aprisco, o cachorro inteirão e o lobo, coitado, tudo enfaixado, quebrado, pulando numa perna só. E eles batiam o cartão na saída do aprisco. E um dizia para o outro: até amanhã, lobo, até amanhã, cachorro. E eles iam embora. E algumas pessoas querem ser assim. Olha, no trabalho não tem problema, porque lá eu posso comer o seu fígado, lá eu posso acabar com você, porque amigos, negócios à parte. E a maturidade está quando eu acabo com você e depois a gente se dá bem lá fora. Quando você só pensa em subir, você vai separar religião de trabalho. E você vai usar pessoas como se elas fossem os seus degraus. Agora a coisa é diferente quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa com que ele faça o mais. Aí tudo muda e fica diferente. Na Torre de Babel eles pensavam em subir. Na cruz, o ladrão diz assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ué, você não é o Deus? Se você é Deus mesmo, cadê o seu poder? Cadê? Salva você e salve a mim também. Aí estava o eu envolvido nessa coisa. A ordem de Jesus diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, verso 4. A ordem do mundo diz: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Esse é o povo de Israel falando para Arão lá embaixo no Monte Sinai, enquanto Moisés estava demorando lá em cima. Diz assim: esse Moisés não vai voltar mais, faz para nós deuses que vão adiante de nós. E Deus estava falando para Moisés lá em cima o quê? Não farás para ti imagens de escultura. Para Deus isso não faz sentido. Por isso em Isaías 44:15 Deus diz: o homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e adora. Deus, eu não estou entendendo essa coisa. Como é que você faz isso? Pega uma madeira, uma parte você pega, queima lá e faz fogo e se esquenta, e a outra você faz uma imagem e adora essa imagem.
Eu não consigo entender isso. Eu disse para você, não faça imagem de escultura. Você diz, vou fazer um bezerro de ouro. E aí você pega uma madeira e faz esse tipo de coisa. A ordem do mundo diz, Salmo 14:1, diz o insensato do seu coração, não há Deus. Olha só, a ordem do mundo diz o quê? Deus não existe. Você veio de uma ameba, de um ser unicelular. A evolução está aí para provar que Deus não existe coisa nenhuma. Você está entendendo? E Deus? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens que não acreditam e dizem não a Deus, são por isso indesculpáveis. Deus está dizendo, eu não tenho que provar para você que eu existo coisa nenhuma. As provas estão aí na natureza. Olha como é que funciona o olho de um ser humano. Olha para o olho da pena do pavão. Olha só os tipos de vida mais complexos que existem nesse mundo. Como é que veio tudo por acaso? Como é que veio uma planta por acaso? Como é que veio um ser por acaso? Um animal por acaso? Um ser humano por acaso? E se tudo isso ainda fosse simples, como é que veio macho e fêmea? E os dois acasalando criam um novo ser ainda? É muito complexo. Não tem como isso ser por acaso. Por isso, se você não acredita, você é indesculpável, porque está tudo aí na natureza para você olhar. Para Deus essas coisas não fazem sentido. Por isso Deus diz em Isaías 29:16, vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro que faz o vaso. O pote não vai dizer ao homem que o fez, você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro, você não sabe o que está fazendo. Vocês invertem as coisas. Vocês são criatura. Como é que vocês dizem para o Criador, você não me fez? Deus não consegue entender essas coisas. E tem mais, quem está ao contrário, Deus ou o mundo? E agora? Lembra no começo eu disse, Deus é o Deus do contrário. E eu disse que eu estava falando por mim? Por mim mesmo. E agora? Quem está ao contrário? É Deus que é o Deus do contrário ou é o mundo que está ao contrário? Você tem certeza? João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. É isso que Deus fala. Jesus fala, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Agora eu vou dizer para você, esse texto ele diz muita coisa para mim, porque Jesus está dizendo assim, ó, se você fosse do mundo, o mundo amaria você, mas como você não é do mundo, eu escolhi você do mundo. E um pouquinho antes ele diz assim, o mundo odeia você porque você não é do mundo. E depois um pouquinho ele diz assim, o servo, o escravo não é melhor do que o seu senhor. Se eles me perseguirem, eu sou o mestre, eles vão perseguir você também. É isso que ele fala. E isso aqui me diz algumas coisas. Por exemplo, o mundo não está perseguindo você. Como é que você pode ser perseguido pelo mundo? Primeiro, como é que você pode ser perseguido pelo mundo? Como? É quando você, por exemplo, aceita Jesus e um monte de gente começa a olhar para você e dizer assim, eu não esperava, justo você. Você vai começar a andar no meio de crente agora. Mas justo você é uma pessoa inteligente. Como é que pode ir atrás de crente? As pessoas não estudaram, não conhecem a palavra de Deus, a profundidade dela. Elas vivem a vida delas assim, totalmente apartados de Deus. Muitos dizem pertencer a uma religião a qual nem frequentam, não seguem, também não conhecem a palavra de Deus, mas na hora de criticar diz assim, como é? Em alguns casos acontece perseguição, você sabe disso? É o reino de Jesus desse mundo? Olha o que ele diz, João 18:36. Respondeu Jesus para Pilatos, o meu reino não é desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Ele não é desse mundo. Por isso, se você aceita o reino de Jesus, você se transforma no quê? Num ET. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque se o reino de Jesus não é desse mundo, ele é um reino de outro mundo. E o que não é desse mundo é fora da terra, é extraterrestre. E quando você pensar assim,
meu Deus, mas agora estou vindo para essa religião, é tudo ao contrário. Esse povo faz tudo ao contrário, porque todo mundo guarda o domingo, eles guardam o sábado. Todo mundo acredita que a alma não morre, eles acreditam que morre. Está tudo ao contrário. Eu vou ficar parecendo um ET. Que bom. Que bom que você vai ficar parecendo um ET. Porque Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, seria diferente. Ele diz mais, João 15, 17. Aliás, 1 João 15, 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanecerá para sempre. Pede Deus algum tipo de sacrifício hoje? Ele pede ou não? Pediu no passado, e hoje ele pede? Ele pede sim. É um sacrifício diferente do passado. Porque no passado eles matavam o cordeirinho para indicar que Jesus viria. Hoje ele diz, eu quero um sacrifício. Olha o sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos. Presta atenção no que Paulo fala. Ele começa dizendo assim, rogo-vos, pois, eu estou rogando a vocês, pela misericórdia de Deus, é o que ele está falando. Está prestando atenção? Por misericórdia, presta atenção no que eu estou falando, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo. Eu não quero que você morra por mim. Sabe por quê, filho? Está cheio de gente nesse mundo disposta a morrer por Jesus, mas tem pouca gente disposta a viver por Ele, porque morrer por Jesus é mais fácil, porque tudo acaba, mas eu quero ver você viver por mim, eu quero ver você tomar a sua cruz e me seguir, eu quero ver você confiar em mim, eu quero ver você me seguir, mesmo quando parece que eu não estou abençoando você, eu quero ver você ser fiel até a morte, para eu poder te dar a coroa da vida. Eu quero ver, filho, eu quero de você um sacrifício vivo, eu quero que você viva por mim, não que você morra por mim. Eu não preciso de quem morra nos dias de hoje, eu tenho que ter quem viva por mim, quem seja um exemplo vivo. E ele diz mais, vivo, santo, separado. Santo é separado, não se esqueça nunca disso. Você vai ser um sacrifício vivo, um sacrifício santo, separado. E separado quer dizer que não está junto com o que as outras pessoas fazem. Separado, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que tem a ver com a mente mesmo? Olha só. E não vos conformeis com este século. Sabe o que acontece? Deus se comunica conosco pela nossa mente, mas Satanás também. E como ele se comunica conosco através da nossa mente? Por isso, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que vem através dos seus sentidos, tudo que você percebe e entra no seu cérebro, faz com que você conforme ou se conforme com o jeito que o mundo está. E a gente se conforma mesmo, né? E nós que somos cristãos e que pregamos a volta de Jesus, temos um risco de nos conformar com o mundo de uma maneira, olha só como é que Satanás deturpa. E a gente às vezes olha um caso como esse da menina Isabela aí, que os pais são acusados de terem matado, e a gente olha e diz assim, que coisa terrível, e depois a gente diz assim, isso é profecia, já está na Bíblia mesmo. E a gente esquece, põe um pano quente em cima, e vem um tsunami, mata um monte de gente, e você corre o risco de pensar, olha só que terrível. Mas na Bíblia já estava profetizado mesmo. É porque não é com você, não é comigo. A pimenta só arde no olho dos outros, só arde no nosso olho, não no dos outros. E a gente pensa assim, não é com você, não é comigo. E a gente diz, isso é bíblico, está nas profecias. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Eu não posso me conformar com esse século. Eu não posso me conformar com a moral das pessoas. Eu não posso me conformar com o tipo de relacionamento que os solteiros têm. Eu não posso me conformar com o que as pessoas falam sobre Deus. Eu não posso me conformar com esse século, nem como eles veem a moral, nem o casamento, e nem a falta de casamento. Eu não posso me conformar da maneira como as pessoas se vestem. E aqui está um grande problema. Uma vez um rapaz chegou para mim e disse assim, pastor, ele era um visitante na minha igreja, um rapaz alto, grande, assim, forte,
E ele diz assim, pastor, eu estou frequentando a tua igreja há 3 meses, você não tem uma outra igreja aqui perto para eu frequentar? Porque essa aqui que eu estou frequentando não dá. Eu digo, por que não dá? Porque, pastor, eu estou vindo do mundão. Pastor, eu estou em contato com Deus, eu quero amar a Deus, eu venho à igreja para adorar a Deus, mas tem umas 3, 4 garotas aqui dentro que não me deixam louvar a Deus, pastor, porque quando eu venho para cá, elas usam uma roupa, pastor, que não me dá para louvar a Deus, porque eu fico olhando para elas e para o corpo delas, elas competem com Deus dentro da casa de Deus, pastor, é assim, é isso, e eu não estou conseguindo, e aí o que eu faço? Digo para ele, vai embora você, seu depravado, é isso? Vai lá para uma igreja só de homem, eu tenho uma igreja só de homem lá, é isso que eu vou falar para ele? Ou não? Ou eu vou dizer, toma cuidado você, homem, com o que você veste, você mulher com o que você veste, e eu vou só dar uma dica para você, cuidado com as ênsias. Você sabe o que são as ênsias, né? As ênsias são as aderências, as transparências e aí você vai falar comigo, as ausências. É isso. Aderência muito justinho, transparência. E sabe que uma coisa assim, tudo que o mundo diz assim, essa roupa vai ficar bem em você, ela é muito sexy. Sabe o que ele está dizendo assim? Essa roupa está mostrando o seu corpo. Eu vou fazer um exemplo simples para você. Aqui na frente das câmeras, eu não tenho medo de cair e desmaiar com o cheiro do meu sapato. Não tem esse problema. Só vocês vão perceber que ele me deixa mais alto um pouco, né? Mas eu comprei um sapato outro dia, um modelito muito bacana. É um modelito novo. É lindo de morrer, mulheres. Lindo de morrer. Última moda. Ele só tem uma coisa, que ele é tão diferente, ele só tem essa parte de cima. A de baixo ele não tem. Mas é lindo. Nossa, você põe ele no pé assim, ó. Ixi, já pensou se cai lá embaixo? Você põe ele no pé assim, e aqui por cima, quem olha, fica lindo, maravilhoso. Agora, aí embaixo, você anda pisando no chão. Só tem que tomar cuidado para ver se ninguém cuspiu, para você pisar em cima, ou se tem outras sujeiras, que ele não é muito higiênico, não é? Mas é lindo de morrer. Quer comprar um sapato igual esse meu? Ah, tinha um modelo para mulher também. Olha, última moda. Quer ou não quer? Por quê? Sabe por que você não quer? Porque o sapato, por mais lindo que ele seja, ele foi criado para proteger o seu pé também embaixo, em cima e embaixo. Além de ser criado para ser lindo de morrer, ele foi feito para proteger o seu pé. Por isso, ele pode ser lindo de morrer. Se ele não proteger o seu pé, ele deixou de cumprir o objetivo para o qual ele foi criado. E a roupa, você sabe para que ela foi criada? Se a gente voltar lá em Gênesis e ver quando Adão e Eva fizeram a roupa de folhas, e Deus colocou neles uma roupa de pele de cordeiro, não só aquilo indicava que Jesus ia morrer, como Deus foi e colocou uma roupa mostrando que era para eles tamparem o quê? A nudez deles. Era para tampar a nudez. A roupa, ela tem o objetivo de tampar a nudez. Se ela é sexy e ela mostra a sua nudez, ela está deixando de cumprir o objetivo de roupa. Para que ela então? Se você não quer um sapato sem a sola, para que você quer uma roupa que mostra ao invés de esconder? Não é verdade? Ih, meu Deus, onde eu fui parar? Nessa igreja, agora que esse pastor fica falando essas coisas aí. É assim? Não vos conformeis com este século. Transformai-vos. Mas Deus, como é que eu vou me transformar? Porque eu gosto dessa roupa, eu gosto dessa bebida, eu gosto daquela comida, eu gosto disso tudo, mas eu gosto desse mundo, que é uma coisa medonha, eu gosto de tudo. Pela renovação da vossa mente, é a sua mente, cuidado com o que entra ali, põe aqui menos coisas que atrapalham, põe aqui menos coisas do inimigo, e põe aqui mais coisas de Jesus. É assim, e você vai conhecendo Jesus e se relacionando com Ele, e você vai mudando e transformando, você não vê. Eu era pastor de uma igreja, e me chamaram os filhos para preencher a ficha de batismo de um senhor, que já era a esposa da igreja adventista há 20 anos, mas ele não, um italiano. E esse senhor, eu fui para preencher a ficha, mas a mulher dele diz assim, o senhor veio fazer o que aqui, pastor? Ela era da minha igreja, mas o marido não. Ele tinha uns 60 anos, ela devia ter mais ou menos isso também. Eu vinha preencher a ficha do seu marido, e ela disse, não pode preencher não. Eu digo, mas a senhora não quer que seu marido batize? Quero sim, mas quando ele estiver pronto. Não está pronto não. Mas como não está pronto?
que é isso? Ele é um estúpido aqui em casa? Ele fala alto, ele grita, ele é um estúpido. Se ele dirigir, só falta tocar o carro em cima do outro? Não. E ficou aquela coisa meio assim, meio assim. Ele falou, agora pastor, eu também não quero, era um italiano, não quero mais ser batizado. Essa mulher aí e tal, e falou. E eu fiquei naquela, com a minha fichinha na mão, esperando os dois ali. Coisa difícil. Aí passou um tempinho, uma semana ou duas, me lembro direito, faz alguns anos, e a mulher me procurou na igreja, pastor, senhor, desculpa aquele dia, eu queria que o senhor voltasse lá em casa, preencher ali para o batismo do fulano, o marido dela, né? Falei, a senhora mudou de ideia? Eu vou contar um negócio, a gente estava andando na rua, encontramos um amigo que a gente não via fazia 15 anos, e sabe o que aconteceu com o nosso amigo? Ele ficou lá, chamamos, ele foi em casa, almoçou em casa, quando chegou no fim da tarde, ele disse, mas rapaz, falando com o meu marido, o que aconteceu com você que você está tão diferente? Eu diferente? Você está diferente. Seu jeito de falar, seu jeito de comportar, como você trata a sua família, você é outra pessoa. É da água para o vinho, do 8 para o 80. O que aconteceu com você? Você está muito diferente. E quando ele fez a lista, pastor falando, eu que vivo junto dele, eu não tinha percebido. Aí que eu fui perceber, ele mudou mesmo. Porque a mudança com Jesus, ela é assim, imperceptível, aos poucos. Você vai mudando aos pouquinhos, aos poucos. E você que não gostava de música de crente, não gostava de quarteto, não gostava daquela música que o povo cantava na igreja, você começa até a gostar. E tem gente que veio aqui no começo e não gostava da música, e agora já está até gostando da música, e não vê a hora de cantar a música. Nossa, isso aqui dá uma paz no coração da gente. É Deus que começa a transformar, mudar você, Ele opera na sua vida. E é por isso que a palavra de Deus diz, é Deus quem opera, tanto o querer quanto o efetuar. Mas nem querer fazer o que é certo a gente quer. É desse jeito. Porque quando a gente nasce nesse mundo, a gente nasce escravo do pecado. É desse jeito. Quando você nasce nesse mundo, você nasce assim, Satanás segura os seus pés. E ele puxa você para baixo. E um dia você encontra Jesus. E aí Jesus convida você para aceitá-lo. E você dá a mão para Jesus. E Jesus puxa você. Só que aí você começa a ficar numa câmara de tortura, já percebeu? E é por isso que quando o pastor faz o apelo, você parece que vai ser partido ao meio, assim, ó. É Jesus te puxando, e Satanás que não desiste de você e puxa você para baixo. É assim. E você sofre desse banco seu aí, sofre ou não sofre? Você sofre aí no seu sofá, aí nessa igreja, sofre ou não sofre? Porque quanto mais você aceita Jesus e quanto mais você conhece de Jesus, quer se colocar na mão dele, Jesus puxa. Só tem dois jeitos de você se livrar dessa câmara de tortura terrível. A primeira delas, você olha para Jesus e fala, Jesus, eu não aguento, eu não posso, larga a minha mão. E Jesus larga a sua mão. E aí você vai mais fundo do que você estava ainda. Porque Satanás vai puxar você como um elástico para baixo. O outro jeito? Qual é o outro jeito? O outro jeito de você sair dessa câmara de tortura não é soltar os seus pés das mãos de Jesus. É você dizer, Senhor, segura minha mão. E mesmo que eu diga para o Senhor me largar, não larga não, porque eu não quero que o Senhor me larga. E Ele vai puxar você. E Ele puxa. E Satanás puxa. E quando você estiver assim, sofrendo a ponto de ser partido em dois, a corda arrebenta do lado mais fraco. E aí você está na mão de Jesus. Livre. É assim que acontece. Com Jesus é assim. E aí Ele capacita você. Você não precisa se preocupar com o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ele vai mostrando e vai capacitando. E aí você vê e diz, Deus, não posso fazer, me dá força. Filho, eu estou abrindo o caminho, vai, eu ando com você. E você vai. Puxa, eu achava que eu não podia fazer isso. E eu estou fazendo. Olha só, está dando certo para a minha vida. E isso também, filho, isso. E aí você vai indo pelo caminho, e vai indo, e vai indo. Não se esqueça, a luz está lá. Não vale a pena parar no meio do caminho. A luz está lá no fim. Se você veio até aqui, por que você vai parar no meio do caminho? Jesus quer tomar conta da sua vida. É isso. É assim.
Sabe, Jesus quer tomar conta de você hoje e fazer de você uma luz nesse mundo para outras pessoas. É isso que Ele espera de nós. Capacitar você, dar poder para abençoar a outros. Hoje, você pode pôr a mão no seu envelope, que tem o seu cartão de decisão. Se você não tem o cartão de decisão, você vai ter a lição do curso, onde tem uma decisão lá no finzinho. E se você não tem a lição, assiste pela TV, escreva para nós, entre em contato pelo site, nós vamos mandar para você a lição, com os textos dessa noite. Jesus vai chamar você para ser um vaso escolhido na mão dele. Lembra o que disse ali? O vaso não pode dizer para o oleiro, você não me fez. Quer dizer, filho, olha para mim, eu fiz você e agora eu vou encher você de perfume, você vai perfumar esse mundo. Mas eu vou transformar você antes, eu vou refazer você, eu vou reconstruir você. Aí o Espírito de Deus vai tocar em você, na sua vida, e você vai fazer isso. Mas eu tenho um convite a mais para você. Nós estamos chegando no fim do nosso curso. E hoje, eu quero saber quem está aqui, que nunca entregou a vida a Jesus publicamente. Se você já vê em outros apelos, não é para vir hoje. A não ser que seja assim, incontrolável. Deus está chamando muito forte, dizendo, é você sim, filho. Aí você vem. Mas se não, não. Mas Jesus vai chamar por você que ainda não veio. E que tem resistido aí no seu lugar. E que tem dito, Senhor, ainda não é a hora. Não, eu ainda não estou preparado. Você não vai se preparar nunca. Deixa Jesus trazer você. Eu vou ficar esperando aqui na frente. Enquanto Jesus chama você para ser um vaso escolhido na mão dele. Enquanto Jesus pega a sua mão, Satanás puxa do outro lado. Mas você tem que tomar a decisão. Esse é o momento. Quem sabe você que já entregou o coração a Jesus, olha para o lado bem discretamente e diz para a pessoa, você quer, eu vou com você. Aí se tiver alguém aí do seu lado, precisando tomar a decisão, vem nesse momento. Faz isso, faz isso. Seja um vaso na mão de Jesus, se deixe usar para isso e vem. Esse é o último momento, é o último chamado de hoje. Chegue na frente da tela aí da sua igreja. Você que é pastor, fica ali esperando também, para as pessoas chegarem até você. Essa é a última chance que Jesus dá para você. 1 minuto já foi. Mas vou dar mais um pouquinho ainda para você ver, vem. Porque eu sei que você fica aí no banco sofrendo. Eu tenho que aumentar o seu sofrimento um pouquinho só. Porque daí o Espírito fica chamando você, chamando. Não dá para deixar amanhã, tem que ser hoje, agora. Só você que não veio nos outros chamados, que não entregou o coração a Jesus publicamente. Se você quiser vir durante a oração, pode vir, não tem problema. Eu vou orar e se você quiser, vem durante a oração. Faz isso. Crie na sua cabeça. Pode vir, pode vir. Se tiver alguém vindo, pode vir. Passa na frente dos outros, mesmo que estiverem de olhos fechados. Venha durante a oração mesmo. Amém. Querido Jesus, que coisa louca é essa a pregação da sua palavra. Como no mundo onde nós vivemos, o Senhor ainda se aproxima das pessoas pela mente e pelo coração. Toma, Senhor, os seus filhos que nessa noite têm sentido o desejo de entregar a sua vida ao Senhor. Eles querem, Senhor, ser tirados desse mundo para serem incluídos no seu reino, que não é desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos andando junto com o Senhor, a realmente demonstrarmos que somos cidadãos do seu mundo e do seu reino e não desse mundo. Para que as pessoas vendo isso tenham vontade também de participar conosco. Que o seu poder esteja sobre nós, guiando a nossa vida, abrindo os nossos caminhos e os nossos horizontes, colocando um sorriso nos nossos lábios, mesmo quando tudo está escuro, triste, sombrio, dando-nos, Senhor, esperança, mesmo quando a esperança de todos já se foi. O Senhor é a nossa esperança, é no Senhor em quem confiamos.
Toma, Senhor, a vida desses filhos que se entregaram ao Senhor. Toma a vida daqueles que ainda não tiveram coragem, Senhor. E lembra a todos que hoje fazem um compromisso com o Senhor. Leva-nos para casa, Senhor, em segurança, nos seus braços, em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de ter aí na sua casa o curso Ouvindo a Voz de Deus para acompanhar os nossos estudos, escreva para a gente. O nosso endereço é Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Ou, se preferir, escreva para escolabiblica@novotempo.org.br e nós vamos enviar essa série de estudos completamente de graça para você. Nós ficamos por aqui. Semana que vem continuaremos os nossos estudos, crescendo sempre no conhecimento da Palavra de Deus. E não se esqueça, porque foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.